Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona videoaula da disciplina de Informática Aplicada à Estradas 1, que tratamos do uso do AutoCAD, e nessa aula nós vamos tratar sobre o uso de blocos. Blocos são estruturas pré-definidas, com seus elementos geométricos unificados, que você pode ficar inserindo no seu desenho sem ter que ficar redesenhando várias vezes, né? Ele tem o mesmo efeito tem um efeito parecido do copiar, mas ele não mantém capacidades, por exemplo, de mexer na escala automaticamente ou na rotação. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem, né, o uso do bloco. Isso aqui, você está vendo, é um perfil de uma estrada, né? Você tem o terreno natural e tem o grade rodoviário e as curvas verticais. E a gente quer inserir esse elemento de drenagem aqui, ó, que é um bueiro duplo de concreto. A gente quer inserir nos pontos baixos do perfil, né? Um jeito de inserir seria usando copy, ó. Você vem aqui no copy, ó, seleciona o objeto, que são peças separadas, não são um bloco, pega um ponto de base e aí você diz, ó, insira aqui. Vou desligar o Snap para você entender. Eu posso botar um aqui, posso botar outro aqui. Mas qual é o problema aqui, ó? Esses caras são peças individuais, ó. Eu não consigo trabalhá-los todos como um só, para mexer em escala, né? Porque eles são peças separadas. Então, eu precisaria de um bloco, que seria tudo isso aqui uma peça só. Então, não é muito útil trabalhar com o Ctrl+C e o Ctrl+V. Aliás, o copy, né? Então, vamos desfazer aqui o copy, tá? E aí vamos aprender a criar blocos. Os blocos são criados aqui no Home, na parte de blocos, tá? Você tem esse botãozinho aqui, ó, criar blocos. Ele abre a janelinha de criar blocos. Aqui você pode dar informações para criar o seu bloco, tá? Ou você pode acessar essa mesma telinha pelo B, que é o comando no prompt, bloco. Por exemplo, esse bloco que nós vamos criar, vamos chamar de abreviado, é bueiro duplo de concreto celular, certo? Aí, ó. Primeira coisa, ele diz, ó, base, ponto de base. Aí você diz, ó, especificar na hora que eu clicar, que eu for inserir o bloco. Ou seja, eu não vou deixar o ponto de base fixo, certo? Vai ser na hora que eu inserir o bloco em qualquer lugar. Objetos que compõem o bloco. Esse aqui, ó. Aí eu selecionar objetos. Eu digo, ó, quem compõe o meu bloco é essa galera aqui, né? Eu não vou botar o nome, tá? Só os desenhos. Dou Enter, ele volta. Aí ele pergunta, ó, você quer reter o desenho? Você pode converter esse desenho que você selecionou no bloco, você pode apagar ele, tá? Eu vou apagar só para vocês verem o que é que acontece, tá? Outra coisa, a unidade do bloco é sempre bom deixar sem unidade, porque a gente não sabe em que desenho nós vamos usar. Então depois a gente pode, deixando sem a unidade, mexer nas escalas e ajustar o nosso bloco ao desenho. Se você quiser que o seu bloco fique dinâmico aqui, porque nós estamos criando um bloco estático, né? Um bloco que eu não consigo mexer nele em peças do bloco específicas, né? Se eu for mexer, é no bloco como um todo. Mas se você quiser criar blocos dinâmicos, onde você mexe só em pedaços do bloco, tipo, eu quero mexer só na escala dessa circunferência, ou só na escala desse triângulo, aí você teria que marcar isso aqui, ó, Open Editor Block. Ele já iria abrir para a gente um editor, vou só mostrar para vocês, onde você já diria as mudanças que você queria implementar. Aqui é o comportamento do bloco, ó. Tá vendo? Ele tá como, pode ser bloco anotativo, similar, que ela vai aparecer em algumas escalas específicas, né? Escala uniforme, quer dizer, se você marcar isso aqui, a escala que você aplicar na direção X, ele aplica na direção Y, porque na hora de inserir o bloco você pode usar o comando Scale para o bloco, para aumentar ou diminuir ele. E allows exploding, quer dizer, permitir que o bloco seja explodido. Isso aqui é bom você marcar, porque senão você não consegue decompor o bloco. Às vezes é preciso decompor um bloco em suas unidades, que no caso aqui seria circunferências, o quadrado, seria triângulos. E a descrição pode ser o nome do bloco, por exemplo, bueiro, né, duplo de concreto celular. Aí você pode botar aqui, ó, sem unidade. Pronto. Se você marcar aqui se você der só OK, né, ele já vai criar o bloco direto, tá bom? Mas se você abrir aqui, ó, Open Block Editor, onde é que ele vai levar a gente, ó? Tá?
Ele primeiro, esse pede o ponto de base de inserção, né? Esse aqui não é o ponto de base de inserção, é o ponto de base do bloco, tá? Aí agora sim, ele te levou para uma espécie de janela de edição, tá vendo? Aí aqui você pode mexer em várias propriedades, em vários parâmetros do teu bloco, tá? Em ações que tu quer que o bloco seja executação do bloco, ou mover, rotacionar, né? A parte de dimensões do bloco, isso aqui, ó, linear straight bar, isso aqui é para você mexer na parte que vai esticar algumas partes do bloco. Isso aqui é o OSNAP do bloco, né? Restrições de aumentar ou não o bloco, tá? Então isso aqui é uma parte mais avançada que a gente não vai usar, certo? Então você poderia trabalhar esse bloco no sentido de ele ter algumas especificidades na hora de ser inserido, tipo, não pode aumentar essa circunferência de tantos de raio, aí seria aqui, ó, no restriction, certo? Você poderia ter ações assim do tipo, olha, assim que eu inserir, eu quero que esse bloco sofra uma rotação de 90 graus, eu quero que ele se multiplique em 4, entendeu? Parâmetros, né? Eu quero que alguma medida linear seja ampliada ou esticada. Então, isso aqui a gente não vai usar. Então, a gente fecha aqui, ó, certo? E aí, vocês lembram que eu marquei o delete? Então, ele deletou aqui e criou o meu bloco, certo? Só que esse bloco, embora seja um bloco dinâmico, como eu não fiz nada nele, ele acaba sendo um bloco estático, certo? Ele estava aqui, então como é que eu vou inserir o meu bloco? Tá? Para inserir os blocos, pessoal, é bem tranquilo, ó. Uma vez que você criou, tá? Você pode inserir o bloco por aqui, ó, insert, ele já até aparece aqui na nossa lista, ó, tá vendo? Aí você pode vir blocos recentes, a gente não vai ter nenhum, e pode ser blocos de arquivos, a gente vai depois aprender isso, porque a gente está montando um bloco que não é um bloco de arquivos, certo? Esse bloco que a gente está montando aqui, que vocês estão vendo, o BSDCC, ele pertence só a esse projeto aqui, aula 9, tá? Depois a gente vai ver que existem opções de blocos para usar em vários arquivos, não um único projeto. Então, quando você abre aqui, ó, você tem essa tela de inserção de blocos, tem 3 abazinhas, tá vendo? Esse aqui são os blocos pertencentes a esse projeto. Opa. Deixa eu fixar aqui. Pronto, aí está fixado. Blocos pertencentes a esse projeto, blocos recentemente criados ou usados, blocos que advêm de arquivos externos, certo? Então, esses aqui são os chamados W-block. Esse aqui é o bloco que a gente criou. Então, se eu quiser inserir esse bloco, aqui tem as propriedades, ó, de inserção. Primeiro, ó, marcação do ponto de base para inserção. Depois, ó, fator de escala, que eu posso ajustar aqui, tá vendo? Se eu deixar em Uniform Scale, que eu acho que foi o que acabou deixando, ele aplica a mesma escala para todo o bloco. Se eu boto Scale, ó, ele me dá um valor para a direção X, outro para a direção Y. Rotação, tá vendo? Também Replaced, né? Se eu quero repetir, né, a inserção desse bloco várias vezes, como se eu estivesse usando o colar, e Explode. Quando a gente não marca essas coisas, então isso fica optativo na hora de inserir, ó. Então eu venho aqui, inserir, clico no bloco, ó, ele já me arrasta o bloco, tá vendo? O snap, vou desligar aqui, ó. E aí se você observar aqui, ele aparece, ó, Specific Insertion Point, ou, ó, mude o ponto de base, ó, escala na direção X, Y, Z e rotação, que era aquelas coisas que estavam aqui, a gente não marcou. Como a gente não marcou, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Ele já insere direto, certo? Agora, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar a escala, vou botar ele aqui, mas se eu quisesse diminuir um pouco o tamanho dele, digamos 50%, aí eu já vim aqui e dizer, olha, aplique uma escala uniforme de redução de 50%. Aí eu já marco isso aqui, aí quando eu vier inserir, ó, que eu escolhi o ponto de bloco, ó, aí, ó, tá vendo que ele já vai me perguntar outra coisa, ó, Specific Scale Factor,
Tá aqui, ó. Porque o desenho tá bem grande, né? Ele tô mexendo no mouse, ele fica mexendo o tamanho do bloco, mas você não precisa se preocupar com isso, é só você pensar nesse númerozinho que está aqui, ó, na caixinha branca. Então você bota 0.5. Lembrando que no AutoCAD a vírgula substitui o ponto, então 50% é 0.5. Pronto, aí o bloco agora foi inserido com um fator de escala de redução de 50%, tanto na direção X como na direção Y, certo? Se eu quisesse agora, né, vamos mover ele um pouquinho aqui só para ficar um pouquinho mais em cima, né? Se eu quisesse agora inserir o mesmo bloco, só que eu quero fazer uma rotação dele, digamos, eu quero rotacionar ele 90 graus, aí eu já venho aqui e digo, ó, rotation, tá? Certo? E aí ele vai me perguntar a rotação agora também. Como é que eu insiro o bloco? Tá? Um outro jeito de você acessar essa caixinha aqui, ó, deixa eu fechar ela aqui, ó, é usando, ao invés de usar esse botãozinho aqui, insert, né? É o I de insert. Ele abre ela, tá bom? Então vamos botar aqui agora, ó. Aí me deixou aqui, ó, marcar essas três opções, né? Para serem definidas na hora que eu for inserir. Então a primeira é o ponto de base, eu estou escolhendo agora. A segunda é a escala. Aí agora eu vou aumentar em 50%. Ou não, vou deixar 1 para ele não mexer em nada, deixando o tamanho certo. E agora a rotação, ele está me perguntando, ó, qual é a rotação que você quer aplicar? Aí você pode digitar aqui, olha, eu quero que você aplique 90 graus de rotação. Lembrando que o 90 graus para ele é para, ele conta assim, né, 0, aí 90, 180, ele conta anti-horário. Então agora ó, você aplicou um bloco rotacionando. E aí diferente do copy que a gente viu no começo da videoaula, ó, se eu quiser mover esse cara, como tudo é uma coisa só, fica mais fácil, ó. Tá vendo? É só clicar aqui e arrastar, ó. Tá certo? Essa é a vantagem do bloco, tá? Eu consigo trabalhar a peça como um todo, ó. Tá? Se eu quisesse inserir mais dois aqui, ó, como é que eu poderia botar aqui? Agora eu vou inserir com o replacement, tá? Não vou fazer rotação e nem vou mexer em escala, certo? Então venho aqui, ó, aí ele me pergunta ponto de base, eu digo aqui, aí ele já fica me perguntando próximo, tá vendo? Eu não preciso vir aqui de novo, porque eu mandei ele ficar repetindo a posicionamento, ó, como se fosse o colar, né? Ó, tá vendo? Mais outro, e quando eu quiser sair, terminar o processo, eu dou Enter. Deixa eu ver. ESC, aliás, ESC. Pronto, aí terminou de inserir. Mas o padrão da gente é isso aqui, ó. A gente trabalha com só o ponto de inserção. Agora nós temos três bloquinhos aqui, ó. São três carinhas diferentes. Se eu quiser apagá-los, depois de selecioná-los, é só vir na tecla Del, ó. Eles são apagados. Se eu quiser explodir um bloco desse para apagar só um pedaço dele, ó, eu venho aqui, seleciono ele, posso vir aqui no Explode, que é esse carinha aqui, ó, e agora ele deixou de ser bloco e virou pecinhas individuais, ó, que eu posso apagar com um delete, tá vendo? Agora se eu quisesse inserir um bloco já explodido, eu poderia fazer uso dessa opção aqui, ó, Explode, aí ó, inserir bloco. Inserir o bloco, ó, como ele já está explodido, ó, tá vendo? Porque eu marquei isso aqui. Então, essas caixinhas aqui, pessoal, você vai ver que ela muda um pouco, porque nós estamos numa versão aqui mais atual do AutoCAD, que é a 2020. Tá? Essa carinha dela aqui muda um pouco, tá bom? Aí nós falamos de inserir blocos, criar e inserir blocos convencionais, blocos que pertencem a esse desenho, tá? Mas se eu quisesse inserir esse bloco em um outro desenho, um outro projeto, por exemplo, vamos que eu criei aqui um projeto novo, aí eu preciso inserir aquele bloco aqui,
o BDCC. Então, se eu vier aqui ó, no recentes, ele está disponível para inserir. Ó. Tá vendo? Tá aqui. Ó. Mas se eu viesse aqui no Current Drawing, ele não estava disponível. Ele estava porque ele estava no recentes. Tá? Vou fechar e vou fazer de novo para você entender. Ó. Projeto novo, né? Ó, Current Drawing, não tem ninguém. Então, blocos associados a esse desenho aqui, ninguém, tá? Agora, associados a esse projeto, aí tem, ó, certo? Como eu estou usando com esse arquivo aberto, ele vai continuar aparecendo aqui na lista dos recentes. E aí eu posso, né, simplesmente clicar aqui e acionar e ele vem para cá, ó. Pronto. E agora, se eu vier no Current, que é blocos associados a esse projeto, o Drawing 9, já aparece, ó. Eu já consigo usar ele aqui também. Tá? Agora, se eu não quisesse, eu não tivesse essa possibilidade, né, de ter, vou fechar aqui sem salvar, tá? Esse aqui eu vou salvar como final. E aí a gente vai fechar. Vamos abrir um novo aqui, ó, projeto novo. E aí você vai ver, ó, não tem nenhum bloco corrente, nem tem bloco recente, né? Aí você pode dizer, poxa vida, e como é que eu pego aquele bloco se eu não tiver aquele projeto? É por aqui, ó, Other Drawings. Ou seja, usar um bloco como se fosse um arquivo de bloco, tá? Aí como é que eu crio isso? Então, eu vou primeiro pegar o desenho para criar o meu bloco. Então, vamos abrir aqui de novo o nosso arquivozinho que cria bloco, ó, só para a gente pegar esse cara aqui, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, que é um outro jeito aqui, vou até aproveitar para mostrar para vocês, ó, outro jeito de eu levar um desenho de um lugar para outro, né? De um projeto para outro, certo? Nós estamos criando agora o W-Block, ou seja, o bloco como arquivo, e não o bloco como parte de um projeto. Então, um jeito de eu levar fácil isso aqui para lá é assim, ó, eu venho aqui, seleciono todo mundo, dou o Ctrl C, certo? E venho aqui no meu projeto e dou o Ctrl V, tá? Escolho qualquer ponto, pronto, tá aqui já. Mas isso não é um bloco, tá vendo? Eu só copiei, Ctrl C, Ctrl V. Tá bom? Tirei daqui, vamos fechar, sem salvar. E aqui nós temos agora, digamos que a gente quisesse criar isso aqui como um arquivo de bloco, né? Como é que eu faria isso? É assim, pessoal. W block, tá vendo? Aí ele abre uma outra janelinha parecida com aquela que a gente está acostumado, tá? Você pode, do mesmo jeito do outro, ó, dizer um endereçozinho, aqui a diferença maior está bem aqui, ó, o endereço onde vai estar este bloco, certo? E aí, para você continuar usando o bloco, é importante que o endereço seja um endereço onde o arquivo não seja apagado, tá bom? Então ele pergunta, se o bloco é um desenho todo, é apenas um objeto, aí você diz, é só um objeto. Ponto de base de inserção, aí você diz, ó, qual é o ponto de base de inserção? Aí você vai chegar e clicar no ponto de base, clica aqui o OSNAP, e insira por esse canto aqui. Pronto. Aí, ó, selecionar objetos. Só que tem um probleminha aqui. Se a gente, a unidade, de novo, né, sem unidade, né, é melhor a gente deixar esse ponto aqui como sendo 0, tá? Não especificar esse ponto, só na hora de inserir ele. Aqui são propriedades da
das camadas, tá vendo que ele está usando, ó. Então, a gente geralmente não mexe nisso aqui, certo? É sempre aconselhável, eu esqueci de falar, mas aqui, ó, tá vendo, ó, camada 0, criar blocos na camada 0, além de deixar ele sem unidades, porque quando você traz um bloco, seja um bloco pertencente ao projeto, seja um W-block, né, um bloco que é um arquivo, ele traz as camadas que o bloco foi construído, tá? Então aqui, ó, o endereço para criar o arquivo de bloco, certo? Eu vou botar aqui na área de trabalho, e vou botar aqui, ó, coelho duplo de concreto celular, só que ele é, eu vou botar como arquivo, né? Ele é um bloco de arquivo, tá? Pronto. E aí você dá OK aqui, ó. Opa, faltou selecionar objetos. Então vamos lá, selecionando objetos e concluindo o bloco. Pronto, ó, 7 objetos selecionados. Aí ele pergunta, reter, converter em bloco, deletar. Do projeto aqui, ó, não é do Drawling 10, tá vendo? Ele vai salvar isso aqui, que está no Drawling 10, nesse arquivo aqui, ó, que é o arquivo BDCC. Sem unidades, e ele pergunta, o que você quer que eu faça com isso que está aqui desenhado? Retém, converte em bloco, né? Eu vou dizer, ó, converte bloco, só para você ver como é que fica. Tá, ok. Pronto, tá vendo? Ó, isso aqui virou um bloco. Mas esse não é o arquivo de bloco que eu quero usar. Tá bom? Eu vou voltar agora para o projeto onde tem o bloco aqui. Aqui eu devo inserir os blocos. Vamos lá, vamos abrir ele de novo. Ó. Tem aquele projetinho que tem o perfil. Tá vendo? Ó, que tinha lá o nosso desenho que não era bloco. Tá bom? E agora eu vou mandar ele inserir o bloco, não aqui pelo recente, ó, porque não tem ninguém. Aliás, blocos vinculados a esse desenho, porque não tem nenhum bloco vinculado a esse projeto aula 9. Recentes tem quem? Ó? Tem o arquivo WBlock, que eu acabei de inserir. Tá? Mas um outro jeito, eu vim por aqui, ó. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos e eu digo, ó, cadê o meu arquivo? Está lá no desktop. Aí eu procuro ele, ó. Tá vendo? Ó, arquivo BDCC. Open, tá? E aí eu só arrasto ele para cá, ó. Cadê? Onde é que ele foi? Talvez o problema aqui está na escala. Só parar um minutinho, pessoal, para a gente entender isso aqui. Pronto, pessoal, já entendi o que deu errado aqui, ó. É o seguinte, quando eu vou inserir esse bloco como arquivo, né, como eu disse que o ponto de inserção era o 00, aí o bloco não estava aparecendo, ó. Tá vendo? Você diz assim, eu quero inserir esse bloco, aí cadê ele, né? Não parece que ele não está aparecendo, né, ó. Aí se você diminuir o zoom, onde é que ele está lá, tá vendo? Porque eu dei como ponto de inserção o 000 dele, certo? Era melhor ter definido ponto de inserção específico para ele, ó. Pronto, agora se eu der um move aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Vendo o bloquinho? Inserido. Eu vou criar de novo um outro nome, tá? O WBlock. Para corrigir o que não deu certo. Então vamos voltar lá para o nosso desenhozinho básico, né? O projeto que não é um bloco, tá vendo? É só o desenho. Vou dar um explode aqui nele. Eu tinha criado um bloco, por isso que ele virou um bloco, mas é só um desenhozinho. Então, ó, como é que eu crio um arquivo de bloco, né? Para ele vir para essa listinha aqui, ó, WBlock. Aí, ó, agora, ó, ponto de base, eu digo, ó, ponto de base, pega esse campo aqui, pronto. Aí, ó, eu vou dizer, não faça nada, selecione só os objetos para fazer o bloco, que é esse aqui. Ah, ele selecionou 8, né? Então, vamos pegar aqui de novo, ó. Pronto, 7. Aí, nome do bloco, eu vou botar arquivo BCC novo, ou 2, né? Versão 2. Pronto. Tirar a unidade, certo? Sem unidade, local de salvar no desktop, 7 entidades, pegar pelo ponto de base no 0, ok. Aí agora ele vai criar esse cara para cá, então nós vamos buscar ele aqui, ó. A gente vinha para o nosso projetinho, eu quero inserir ele, né? Então ele não está aqui na minha lista, né? Ele vai estar aqui no recentes, porque eu acabei de criar ele, tá bom?
mas eu vou pegar ele por aqui, para ir lá, ó, current drawing e tal. O current está só o arquivo antigo, né? Quando eu puxo um arquivo de bloco, aí ele vira bloco de projeto. Tá vendo? Aqui só tem um, que é o antigo. Vou até ver se eu consigo. Não dá para tirar ele daqui. Então, vamos lá. Vamos puxar o arquivo de bloco. Ó. Abrir. Aí, ó. Arquivo de bloco 2. Open. Aí agora você pode inserir esse daqui. Ó. Se você vir aqui, ó, ainda continua no, só o BCC, porque a gente não inseriu, né? Aí você quer inserir esse daqui, ó. Então, você vem, ó, clica, escolhe o lugar. Pronto. Tá vendo? Clica. Ah, porque já tem um bloco aqui, né, inserido. Por isso que eu redefine bloco. Sim, ó. Já tem um arquivo de bloco, ó. O fato é que você insere agora, o ponto de base mudou, tá vendo? É aquele cantinho que a gente escolheu lá, que foi o que deu errado. Tá? E aí no current já aparece ele, ó. O versão 2, que não estava aparecendo, ó. Tá, ó. Então, quando eu trago por aqui, é mais fácil, porque aqui eu não estou trazendo o arquivo de bloco, né? Ele passa a ser uma espécie de bloco do projeto, vinculado a esse projeto Aula 09. Ao passo que se eu tentar trazer ele daqui, ó, ele vai poder dar o problema de redefinição, considerando que já tem um arquivo de bloco inserido. Pode ou não dar esse problema. Tá? Então, vamos apagar esses bloquinhos. E agora que a gente já puxou ele via arquivo, e ele está tanto aqui, né, como aqui, ó, a versão 2, eu posso inserir ele onde eu quero. Ó. Tá? Então, ó, se eu quiser inserir em vários locais, eu já marco aqui o replace, né, e digo, ó, esse aqui, aí desligo aqui o OSNAP e digo, ó, eu quero um aqui, quero outro aqui, quero outro aqui, quero outro aqui. Pronto. Dou um ESC. E agora eu tenho dois arquivos de bloco que estão na minha área de trabalho. Aqui eles, ó. Tá vendo? Os dois arquivos de bloco. Se eu apagar um desses caras aqui, tipo esse, ó, aí já vai dar erro. Se eu tentar trazer ele de volta. É. Vamos lá, tentar inserir bloco aqui, ver se ele consegue. Ah, não consegue, porque não tem mais o arquivo, né? Então, essa era a parte que eu queria mostrar para vocês de criar blocos e inserir blocos, certo? Existe uma outra parte que eu vou deixar como uma parte do fórum, que é você criar uma espécie de palheta de blocos, tá? Que às vezes você não trabalha só com um bloco desse, você trabalha com vários blocos desses, né? Então seria interessante você ter uma tool palette. Vamos ativar ela aqui para você ver, ó, TP, tool palette, né? E aí você teria uma dessas aqui, ó, onde você teria os bloquinhos aqui para você só clicar e botar para dentro, clicar e botar para dentro, certo? A gente criaria uma nova tool palette, ó, new palette. Aí eu chamaria ela de blocos, por exemplo, ó. E aí a gente teria um bloquinho aqui e jogaria para lá para arrastar, certo? Tipo, se isso aqui fosse o nosso bloco, ó. Tá vendo? Não foi encontrado porque tem que ser no arquivo de bloco, né? Para eu montar isso aqui, eu teria que ter um arquivo só com os meus bloquinhos para depois inseri-los, né? Que seria um arquivo de bloco desse. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó. Eu já tinha montado aqui um arquivinho de bloco. Tá vendo? Aí você clica aqui no bloquinho, ó, arrasta para cá, ó. Clica aqui no bloquinho, arrasta para cá. Clica aqui no bloquinho e arrasta para cá. Opa, aqui eu estou movendo ele. E assim você fica com uma palheta de blocos. Aí quando você quiser inserir, ó, um outro projeto, né, você já tem a paletinha de blocos e vem aqui, ó, inserir, ó, porque ele está bem pequenininho, né? Mas aqui, ó, tô vendo a pia aqui, ó, geladeira, ó, máquina de lavar, tá vendo? E ele vem aqui, ó, com os bloquinhos recentes, ó, tá vendo? Ó, junta todos eles, desses bloquinhos aqui, ó, esses três pertencem a esse projeto Drawing 16, ó. Se eu vim aqui para o arquivo de blocos, ó, já são outros blocos. Se eu vim aqui por
o figura 9 já são outros blocos, porque esses bloquinhos aqui são vinculados ao projeto. Se eu vier para cá, por exemplo, serão outros blocos. Cada projetinho tem seus blocos, né? Independente deles, quando eu venho em recente, ó, aí é todo mundo. E quando eu venho em Other Drawing, aí é só aquele que é arquivo, certo? Então, essa montagenzinha aqui, ela precisa de um arquivo de blocos, que é esse aqui, ó. Certo? Então, cada um desses caras é um bloco. E você só tem que arrastar ele para cá. Primeiro você cria o bloco e depois você arrasta ele para lá e aí você cria a sua tool palette de blocos. Vou montar logo ela aqui toda, né? Mas esses caras têm que ser blocos, entendeu? E aqui você pode mudar a visualização, ó, como é que você quer que... Você pode apagar a paleta, renomear, né? Como é que você quer que mostre os desenhozinhos aqui. Mas aqui, veja bem, isso só funcionou porque isso aqui é um arquivo de blocos, está todo mundo na camada 0, né? E esse cara aqui é um bloco, ó. Tá vendo? Se ele não fosse um bloco, ele não poderia vir para cá. Eu vou dar um explode aqui nesse cara aqui, ó, com geladeira. Vamos lá. Explode aqui, ó. Se eu tentar jogar ele lá agora, ó, ele vai como uma polilinha, ele não vai como um bloco. Entendeu? Então não vai dar certo. Esse cara aqui, ele não pertence ao conjunto de blocos. Eu teria que transformar isso aqui em bloco. Aí como é que eu transformo ele em bloco? Usando o nosso comandozinho. Vou deixar a tool palette aqui inserida, ó. Vamos transformar esse cara aqui em bloco, ó. Esses blocos não vão estar prontos, né? Você desenhou, né? Aí quer que isso aqui vire um bloco? Você vem aqui, ó, criar bloco. Aí você dá o nome dele, ó, geladeira, certo? Aí, ó, objetos, mantenha o desenho, objetos do bloco, aí, esse aqui. O resto, ó, mantém 100 unidades. Não vamos abrir editor. Dá OK. Redefinir bloco, peraí, não, vamos botar geladeira 2. Eu já tenho geladeira versão 2. Ponto de base, aí você diz, ó, ponto de base, faltou, né, pegar o pontinho de base. Vamos dizer que seja, deixa eu ligar aqui o midpoint. Midpoint, pronto. Ponto de base aqui, ó, no meio. Pronto, aqui já tinha o geladeira, né? Agora, deixa eu ver se virou bloco. Opa, não virou bloco. Então vamos de novo. Criar. Devo ter cancelado sem querer. Geladeira versão 2. Ponto de base. Esse ponto. Objetos. Todo mundo. Unidades. 100 unidades. Permitir que seja explodido. Ok. Não, ele já tinha criado. Block Definite has changed. Então vamos botar aqui versão, vamos lá, converter para bloco. Deixar ele converter para bloco, para ele virar um bloco para poder arrastar. Ah, foi isso que faltou, pessoal. Então vamos botar geladeira versão 3, só que agora isso aqui vai virar um bloco. Converter para bloco. Porque eu preciso arrastar ele para cá, né, ó. Então se eu vier para cá, ó, arrastarzinho para cá. Opa. Vamos lá. Block geradores not found. Ah, tá. Tem que salvar o arquivo aqui, né? Para ele entender. Vamos lá. Salvei o arquivo. Agora ele vai. Pronto. Ao passo que se eu tentar botar agora aqui, ó, o geladeira, ó, e o geladeira versão 3, ó, tá aqui. Então os dois estão aqui. Meu arquivinho de bloco, né? Tá aqui ele. Enquanto ele existir, eu consigo ter a minha tool palettezinha e inserir todos os meus, né, objetos que compõem meu bloco. Mas eu preciso desse arquivozinho de bloco aqui, certo? Então, vamos fechar ele, salvar.
salvar esse teste aqui. Mas o que nosso trabalho era esse aqui, ó. Pegar esse cara, transformar em bloco e distribuir ele por aqui, né? Que seria por bloco convencional, que seriam inseridos, vinculados ao desenho ou arquivo de bloco, né? Aí o bloco convencional, a criação de bloco é por aqui, ó. Block definition, aí ele vai pertencer só a esse projeto, né? Aqui você dá o ponto de base do bloco, que é um ponto no desenho, escolhe os objetos, dá o comportamento, permitir explosão, escala uniforme, isso aqui é muito importante, deixe 100 unidades, né? Aqui a opção, se você quiser editar coisas específicas do bloco, crie todos os elementos do bloco na camada 0, aí você cria um bloco vinculado a este desenho, que vai estar nesta aba aqui, ó, Current Drawing. Agora, se você quiser que esse cara vire um bloco para usar em qualquer projeto, nesse aqui ou em qualquer outro projeto que se abra, novo, aí nós precisamos transformar ele em WBlock, né? Esse cara aqui, ó, WBlock, chamar o WBlock, que aí já muda um pouquinho a janela, ó, tá vendo? Tá? WBlock, ele pede um endereço para um arquivo de bloco, você tem que dar um ponto de base, no caso esse cantinho aqui, dizer quais são os objetos, tirar a unidade, dar OK, aí ele salva isso como um arquivo de bloco, né? Esse arquivo de bloco vem para essa lista aqui, tá? E aí você pode usar ele em qualquer dos seus desenhos. E esse cara é um arquivo mesmo, né? A gente viu, ó, tá vendo ele aqui, ó? Ele é um arquivo, né? Diferente do outro, tá? Que o outro é apenas um bloco vinculado ao projeto. E aí por último eu mostrei essa abazinha aqui, a Tool Palette, né? Para você criar os seus bloquinhos, né? Para você ficar inserindo eles, né? Automaticamente aqui, ó, se você precisar, né? Dependendo da escala fica bem diferente, né? Da escala dos blocos, tá? Essa Tool Palettezinha a gente cria ela pelo New Palette, ó, né? New Palette, e a gente insere esses caras aqui como com um arquivinho que vai ter todos os bloquinhos aqui e a gente só pega e arrasta para cá, tá? E aí você consegue ter uma Tool Palettezinha. Isso aqui você vai usar muito pouco, tá? Era mais para ilustrar. E era isso, pessoal. Basicamente você tem duas formas de criar bloco, é com esse aqui, ó, Block Definition, que é amarrado a esse projeto, e WBlock, que é um arquivo de bloco que pode ser usado em qualquer projeto. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Dê um feedback se o vídeo foi bom, se vocês gostaram do trabalho. Muito obrigado e sigam para os exercícios.